de 10 anos, né? E pode-se dizer que praticamente todo esse período aí eu venho trabalhando com a solução de gerenciamento de alarmes, né? A suíte Process View. É, já estive participando também do comitê da ISA, que buscou divulgar a norma ISA 18.2 aqui no Brasil. Então, eu posso falar que é um tema aí que eu sou um entusiasta e fico bastante feliz em dividir essas informações com vocês. Hoje eu vou dividir esse webinar aqui, o nosso palco virtual, com o Rafael Gomes. O Rafael Gomes é o nosso arquiteto de soluções, nosso engenheiro de pré-vendas, e ele vai fazer a parte de demonstração, tá? Acho que a gente pode iniciar aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre os desafios do setor de óleo e gás. Eu acho que é importante a gente falar sobre esses desafios para poder contextualizar o gerenciamento de alarmes, né? Entender onde ele se encaixa dentro do cenário atual. Então, eu acho que é notório aí que hoje a gente trabalha com normas ambientais rigorosas, né? Vamos dizer assim, toda a sociedade ela está muito atenta à questão de impacto ambiental das operações, seja de extração, transporte, refino, né? Então, as empresas elas precisam ter isso em mente e adotar práticas que venham a mitigar essas questões de impacto ambiental. O segundo ponto que as empresas, de forma geral, elas enfrentam é a adaptação ao cenário global, né, com preços voláteis. Então, acho que todos acompanham aí também pela imprensa que uma hora o valor do barril de petróleo é um, depois vai para outro. Só que algo que é importante ter em mente é que os custos, eles não variam da mesma forma. Então, a empresa trabalhar sempre dentro do melhor nível de eficiência é importante do ponto de vista de lucratividade das empresas, né? Também, um desafio acaba sendo, seriam essas condições operacionais e conservação, né? A gente está falando de ambientes que são agressivos, ou ambientes offshore, ou mesmo ambientes onshore, né, em terra, mas que são ambientes desafiadores do ponto de vista ali dos equipamentos, sejam eles CLPs, computadores, servidores, né, e outros instrumentos. Então, de forma geral, a gente pode falar que os custos de manutenção são elevados. Seguindo aí, a gente também precisa destacar a seleção e formação de profissionais, vamos dizer assim, que também o mercado industrial, talvez ele não tenha hoje o mesmo charme que tenha tido, né, algum tempo atrás, no sentido de atração de talentos. Então, você ter profissionais capazes, treiná-los, e deixá-los prontos aí para os desafios do dia a dia acaba sendo também uma tarefa difícil. E, por último, questões tributárias, governança corporativa, né, os investidores, ou mesmo o governo, às vezes muda algum tipo de variável, né, dentro do contexto corporativo, contábil, e isso daí tem um impacto também nos números da empresa, nos resultados das empresas, tá? Então, são alguns dos desafios, né? E a gente vai continuar aqui falando, então, sobre segurança operacional, que está ligado a essa questão ambiental, está também ligado as boas práticas, né, do ponto de vista de gestão da equipe, e por isso eu destaquei aqui uma informação que vem da ANP, né, o link está aqui embaixo, existe um pequeno relatório ali da ANP, que fala sobre segurança operacional e que estabelece o seguinte, que a segurança operacional, do ponto de vista da ANP, se estabelece aqui como conjunto de práticas, procedimentos, equipamentos e sistemas de gestão que visam gerar barreiras de segurança nas rotinas em instalações de perfuração e produção. Então, a segurança, ela é vamos pensar assim, ela é feita de camadas, né? E quando a gente fala de camadas, né, essas barreiras, me vem à mente, o que eu acho que é importante dividir com vocês,
esse conceito aqui de análise de riscos, né? Quem trabalha na área de gerenciamento de riscos já deve ter ouvido falar dessa metodologia chamada LOPA, né? Que é Layers of Protection Analysis, ou seja, uma análise de camadas de proteção, onde o alarme ele é uma variável dentro desse contexto, tá? É, o alarme ele está sujeito à interpretação, né, e ação do operador com o objetivo de mitigar o risco, né, ou mitigar uma variável que possa sair do controle, tá? Então, lógico, se essa variável ela exceder ali os limites de operação desejados, existem outras camadas que atuam, né? Uma das mais conhecidas aí são os sistemas instrumentados de segurança, os PLCs de segurança, ou todas as malhas de segurança, todos eles fazendo parte ainda de uma camada de prevenção, né? Lembrando que o processo em si, o tamanho, né, dos equipamentos, o sistema de controle, todos eles agem, né, de forma, e as malhas de controle que estão rodando, elas visam manter as variáveis de processo dentro de limites seguros, limites que permitam a qualidade do produto e havendo ah, uma mudança, né, do estado da variável, algo que introduz algum nível de risco para a planta, é por isso que é gerado o alarme, né, para que o operador ele intervenha e possa tomar alguma ação. E aí eu já emendo aqui com vocês, assim, um pouco de história, tá? Que é falar como era, né, essa notificação dos alarmes. Então, os sistemas mais antigos aí, sistemas legados, eles utilizavam aqui esses grandes painéis de controle, onde a gente conseguia ver o estado das variáveis, eu tinha lá os meus registradores, tinha também os meus controladores, single loop, multiloop, e lá em cima, nesses painéis, a gente tem esses anunciadores de alarmes, né? Não raro, a gente ainda encontra isso na indústria, mas fazer instalação de um alarme né, dessa forma, num painel desse tipo, ele exigia um pequeno projeto de engenharia, todo um trabalho de instalação, né? E daqui a gente conseguia perceber um sinal sonoro e também um sinal visual, né? A luz ali, a lâmpada piscava, né? Aquele determinado alarme ele aparecia e o operador ele tinha que vir aqui e tomar alguma ação, né? Abrir uma válvula, fechar, mudar algum set point, mas era bastante difícil você introduzir novos alarmes no sistema ou nessa malha de controle, né, ou no sistema de uma forma geral. Então, era um pouco difícil. E o que aconteceu foi que a gente migrou para esse perfil de aplicação, né, seja ela SCADA ou SDCD. Nós temos uma área aqui de alarmes, né, o pessoal chama aí de banner, tem ou dá outros nomes, mas o fato é que ficou muito fácil configurar uma determinada variável que já flui aí para o sistema SCADA, para a base de dados, e criar um alarme ou algum tipo de notificação a partir disso, né? Definir qual é a prioridade desses alarmes, mas a gente encontra bastante nessas aplicações SCADA ou SDCD uma área específica para fazer a visualização de alarmes, né? Aqui é só um exemplo de como ficou, mas de fato ficou bem mais fácil introduzir novos alarmes aí no sistema de controle. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho das normas, né? E eu gosto de destacar o conceito da ISA, né? De o que é um alarme. E ele é um sinal sonoro ou visual que indica ao operador uma falha do equipamento, desvio do processo ou condição anormal que requer uma ação. E, sob esse ponto de vista, acho que todos têm um exemplo bastante do dia a dia, né, que é o painel do carro, e a gente sempre fica muito atento quando aparece algum sinal diferente, mas a gente precisa tomar alguma ação, né, ou parar no mecânico, ou se é um sinal ali de falta de combustível, parar e reabastecer o carro, mas o fato é que a gente precisa tomar alguma ação. Então, esse é o conceito também da norma, tá? Se é alguma informação, algo que mereça registro, mas que não necessite uma ação do operador,
a gente deve classificar isso daí como um evento, né? É possível que essa informação siga para a mesma base de dados, né, de alarmes e eventos, mas a gente vai segregar a natureza desse evento, né? Ele é um evento que não necessita ação do operador, ele fica separado dos alarmes que vão ter prioridade, vão ter um estudo mais aprofundado, né? Então, esse é o conceito da ISA e é bastante ligado aí a um exemplo do dia a dia. E antes de falar, a gente vai se aprofundar um pouco na norma ISA 18.2, mas é importante falar sobre a norma que a gente pode chamar aí de pai, né, da norma ISA 18.2, que não é propriamente uma norma, né, ele é uma recomendação, um guideline, que é o EMUA 191, né, que vem dessa associação. E o que é interessante, hoje a gente está falando com um público mais focado aí na área de óleo e gás, né, a gente percebe que muitas das empresas que participaram do desenvolvimento das métricas lá da EMUA 191, né, e que está estritamente ligada à ISA 18.2, são empresas da área de óleo e gás, né, como BP, Chevron, ExxonMobil, a própria Shell, Total. Então, a gente vê a aplicabilidade, né, dessas normas no dia a dia dessas empresas, né? Mas, de fato, a EMUA ela se tornou um benchmark das melhores práticas, tanto que as ferramentas hoje em dia continuam apresentando os dashboards e as métricas, os KPIs de acordo com a EMUA 191, tá? Mas ela não é uma regulamentação, uma norma internacional, é uma boa prática que as empresas buscam seguir, né? E por que tudo isso daí, tá? Porque a gente sabe que alarmes, né, que são negligenciados, eles podem levar a condições inseguras da planta. Esse screenshot aqui, ele é parte de um estudo, né, que foi feito pelo órgão americano de segurança, quando houve aquele grande acidente na refinaria BP Amoco, lá no Texas, em 2005, né? Justamente um alarme que foi negligenciado lá pela equipe de operação causou um estrago gigantesco, né? 15, perda de 15 vidas, 180 pessoas feridas, então realmente foi um acidente de grandes proporções aí, e na raiz do problema a gente tem essa questão da interpretação das informações que estão vindo pelo sistema de controle, ali pela interface com o operador, né? Por isso, trabalhar com uma forma clara e eficiente, né, de apresentar os alarmes acaba se tornando algo muito importante aí do ponto de vista de segurança operacional, né? E ainda falando sobre a EMUA 191, é, quando eles começaram a fazer os estudos, né, das métricas dos objetivos, né, em termos de indicadores, os KPIs, né, ideais, o nosso benchmark, eles acabaram avaliando também empresas de alguns setores, né, entre eles também o setor de óleo e gás, e observaram que, na média, as empresas operavam com níveis de alarmes, né, ou quantidades muito acima do que seria o desejado ou seguro, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente consegue comparar aqui lado a lado, né? Enquanto a norma EMUA 191, ou estou falando norma, né? Mas a gente está falando é um guideline, né? Mas é um benchmark. Enquanto o EMUA 191 ela estabelece uma média aí de um alarme a cada 10 minutos, o pessoal estava trabalhando com uma média de 6 alarmes a cada 10 minutos, né? Uma quantidade alta. Isso, quando a gente fala da média de alarmes por dia, então se reflete, a quantidade era muito acima dos 144 desejados, tá? Aí ó, é importante pontuar uma pequena diferença entre a EMU 191 e a ISA 18.2, porque a ISA 18.2 ela fala que até 2 alarmes na média, né, a cada 10 minutos ainda se torna um limite gerenciável, né? Mas a IMUA ela é um pouquinho mais rígida, né? Ela estabeleceu isso daqui como um target.
E, além disso, a gente tem esse target de alarmes médios, a gente tem também um target de alarmes ativos. A gente precisa também, então, lembrar que um alarme ele tem vários estados, né? Não é o caso aqui da gente entrar no detalhamento da norma, mas um alarme, ele aparece, então você entra num status específico, né? Que é estado de alarme. Depois disso, normalmente existe o reconhecimento, né, o acknowledgement por parte do operador, mas a variável ela ainda pode estar no nível inadequado, e o objetivo é você trazer essa variável para o nível normal dela, né? Então a gente fica buscando um estado específico do alarme, que é o RTN, né, que é o Return to Normal. Quando a gente tem muitos alarmes que continuam lá ativos, né, também é uma coisa perigosa, porque você tem que ir trazendo todos esses alarmes para a condição ideal aqui pelo desejado pela norma. Então, ela pontua essa questão também de alarmes ativos, pontua também a questão de avalanche ou enxurrada de alarmes, né? A norma chama de flooding, né? Que é essa quantidade máxima de alarmes de 10 minutos, que é uma situação bastante perigosa, porque o operador, quando ele tem um excesso de alarmes, ele vai ter uma dificuldade de interpretação de todos esses alarmes, saber qual interpretar e tentar resolver primeiro, né? Então, acima de 10, a gente já caracteriza uma avalanche ou enxurrada de alarmes. E, por último, né, entre as principais métricas, a gente tem essa questão da distribuição da prioridade dos alarmes, né? Onde, dentro da norma, se busca ter no máximo 5 alarmes de alta prioridade, 15% com média prioridade e 80% de baixa prioridade, né? É lógico que para a gente conseguir atingir esses percentuais aqui e essa distribuição, é importante que o sistema SCADA ele também tenha uma configuração proporcional a essa quantidade de alarmes, né, ou de prioridades. Então, quando a gente vai para a indústria e os estudos, de forma geral, eles mostraram esse nível de distribuição, né? Uma quantidade bem desbalanceada aqui, com uma quantidade bastante grande de alarmes de alta e média prioridade, tá? Então, isso aqui é uma visão geral da EMU 191, e depois a gente fala aqui sobre a ISA 18.2, né? O objetivo dela é melhorar a segurança para indústrias de processo. Ela, como eu havia citado, também é baseada nas métricas da EMUA, com algumas pequenas diferenças aí, ou com alguma pequena flexibilidade, né? Ela é bastante detalhada, tanto que existe o capítulo principal da norma, e aí existem outros capítulos específicos que falam de filosofia de alarmes, que falam sobre estratégias de racionalização, sobre a parte de métricas, mensuração dos alarmes, né? Então, ela é bastante detalhada nesses technical reports, né? Os relatórios técnicos. Ela também batiza ali, vamos dizer assim, como se fosse um ente independente, né, que seria o sistema de alarmes. Vamos pensar que o sistema de alarmes, ele usa parte da estrutura dos sistemas SDCD e sistemas SCADA para apresentar os alarmes para o operador, mas ele é visto como um ente, né, uma parte independente dos sistemas da planta, né? E por que tudo isso daí? Porque, como a gente citou ali no caso da BP Amoco, né, os alarmes ineficientes são citados como fatores, ou como um fator aí causador de acidentes, tá? Então, falando um pouquinho mais da norma ISA 18.2, e a gente vai começar a falar aqui da nossa solução, né? A norma ISA 18.2, que a última revisão ela é de 2016, antes disso a gente teve uma publicação, né? Diferente da EMUA 191, que começou no finalzinho do século passado, lá na década de 90, a ISA 18.2 é uma norma mais jovem e também mais madura, a gente pode dizer assim, do ponto de vista de amplitude, né, o que ela abraça ali em termos de conceitos,
Ah, ela estabelece aqui uma série de rotinas, né, e de trabalhos que são feitos, envolvendo desde a filosofia de alarmes, da empresa. Isso normalmente é feito através de um comitê, e se estabelece um documento de filosofia que vai ser uma espécie de um guideline, né, para implementação de todos os alarmes na planta. A partir disso, né, a gente começa a fazer os trabalhos aqui de identificação, algum trabalho já prévio de racionalização, engenharia detalhada e até a fase de implementação dele, né? Quando ele é efetivamente implementado no sistema de controle, ele entra em operação e a gente fica monitorando, né, os alarmes que estão em operação, eventualmente fazendo alguma manutenção neles, né? Mas o fato é, eu preciso também registrar essas informações. Então, a norma, ela estabelece, ou recomenda, né, que sejam utilizadas ferramentas ou práticas tanto para análise e monitoramento dos alarmes que encontram-se em operação, né, e também que exista uma ferramenta de gerenciamento de mudanças, né, que possa trabalhar nessas outras etapas, que a gente possa documentar, né, e ter rastreabilidade das informações a respeito dos alarmes, né. Então, por conta disso, a gente tem duas ferramentas que a gente vai apresentar para vocês hoje, tá? Uma é o Process View Guardian, que é a ferramenta de gerenciamento de mudanças, é, desenvolvida pela empresa homônima aí, a Process View, né, sediada no Reino Unido, e a empresa com quem a gente tem essa parceria aí há praticamente 10 anos. E a segunda ferramenta, que é o Process View Analyzer, que é a ferramenta responsável por receber as informações dos alarmes em tempo real e trabalhar do ponto de vista de otimização, identificar quais são os bad actors, né? Lembrando que essa ferramenta de análise e monitoramento, ela vai me permitir ter insights, né, e adotar algumas estratégias para racionalização ou mesmo implementação dos alarmes, mas dessa forma consigo alimentar uma ferramenta como o Guardian com essas ações necessárias, tá? E aí é importante pontuar também que, dentro da norma, se recomenda haver um comitê de auditoria para ver se todo esse ciclo, aqui a gente pode até dizer que é um ciclo PDCA, né, de implementação, melhoria, análise contínua, né, mas tendo essas ferramentas, fica muito mais fácil um comitê de auditoria verificar se as práticas elas estão aderentes à norma, tá? Então, falando agora um pouco mais específico a respeito de cada uma dessas ferramentas, e o Rafael Gomes ele vai apresentar com mais profundidade cada uma delas, mas falando, né, sobre a função dela e quais são os benefícios. O Process View Analyzer é a ferramenta de análise e monitoramento, e o primeiro ponto aí é que ela é uma solução agnóstica, né? A gente pode se conectar a vários sistemas de controle. Ela também é online e web, uma interface, você pode estar acessando o Process View Analyzer através de um browser aí comum de mercado, né? E a gente está recebendo os dados de forma contínua, então ele pode ser usado ali até num telão, lá na sala de controle, né? E a gente monitorar isso de forma contínua, permite essa identificação dos bad actors, né? E quando a gente fala de bad actors, vem à mente os chamados também alarmes tagarelas, alarmes fugazes, né? Existem algumas definições da norma a respeito disso. Ele fala, tem esse tipo de análise de Pareto, que é recomendada pela norma, onde a gente já consegue identificar o percentual, né, dentro dos alarmes e os tags, quais são considerados bad actors e quais estão ok, né? Quais estão condizentes aí com as boas práticas. O Process View Analyzer possui esses dashboards e relatórios conforme os KPIs da EMU 191 e 18.2. Também é importante falar de unificação de alarmes de diversos sistemas em uma única ferramenta, até porque nem todas as empresas têm um único sistema de controle, eles podem ter vários sistemas, eles estarem espalhados aí geograficamente, né? Além do sequenciamento de eventos, né, o chamado SOE, por onde a gente pode filtrar, fazer algumas análises justamente para algum tipo de investigação, alguma análise mais aprofundada, né?
além da questão dos worklists, que é algo novo e que o Gomes vai pontuar também na demonstração dele, tá? E só reforçando, tá? Quando a gente fala aí de diversos sistemas em uma plataforma única e olhando para essa realidade do setor de óleo e gás, então a gente tem lá os sistemas SCADA, os sistemas SD-CD, que podem estar trabalhando tanto em plataformas ou em estações de exploração em terra, né? E a gente trabalhar com coletores desses alarmes e eventos, tá? O Process View Analyzer, ele possui aqui várias formas de conexão. é, Talvez a mais padronizada é o OPC-AE, né? Mas a gente consegue se conectar com bancos de dados relacionais via TCP/IP, o arquivo, né? Trazendo aqui para uma base centralizada, tá? Unificada aí desses vários sistemas. O Process View Analyzer ele permite até 288 entradas através de vários módulos coletores, né? E disponibilizar essas informações para os usuários que vão estar acessando via web ou vão estar recebendo algum relatório por e-mail, né? Ou vão acessar algum relatório na rede, mas ele vai facilitar a vida dos analistas de alarmes que vão reconfigurar os alarmes no sistema, né? E aí, por último, a segunda ferramenta é o Process View Guardian, né, que essa ferramenta de gerenciamento de mudanças, né, o que a norma também chama de Master Alarm Database, né, onde a gente vai deixar toda essa base de alarmes registrada e por onde a gente vai fazer a rastreabilidade de mudanças, né, o Management of Change, né, o gerenciamento de mudanças e a rastreabilidade. Quem mudou, quando mudou, por que mudou, quem aprovou, né? Fica tudo registrado. É uma ferramenta colaborativa e web, assim como o Analyzer, né? Ele tem essa ferramenta muito bacana, né? Que ela é alinhada com a filosofia de alarmes da empresa, né? Que é um assistente ou que a gente chama também de calculadora de prioridade. Então a gente consegue verificar aqui com base em alguns parâmetros, sejam eles de saúde e segurança, ambientais ou comerciais, como deve ser classificado um determinado alarme, né? E ele também o Process View Guardian é uma ferramenta que ela é baseada em papéis, né, em roles ali de acordo com o perfil do usuário, né? A gente pode ter um usuário que é só um visualizador, outro que é um aprovador, outro que tem o privilégio de realizar mudanças ali na configuração dos alarmes, nessa base, né? E ela também permite exportação, importação dessas bases de dados, tá? Então, essas são as duas ferramentas, né? O nosso parceiro, ele tem vários cases, a gente já implementou alguns projetos no Brasil, a gente tem esses outros cases que estão mais ligados à área de óleo e gás, né? Que estão disponíveis no site da Process View, tá? Aqui pelo menos dois, um ligado aqui à área de exploração em alto mar, e um segundo mais ligado à área de pipelines, né? Esse daqui é o pipeline que liga a Bélgica ao Reino Unido. Então, são cases bastante interessantes aí para quem quer se aprofundar nas aplicações, tá? E a gente depois deixa esses links aí disponíveis para vocês. E da minha parte, por enquanto é isso, tá? Eu vou ficar aqui acompanhando as perguntas, mas eu vou passar a palavra para o nosso amigo Rafael Gomes, vai dar continuidade à demonstração. Tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Emer. Foi uma aula aí, né? Pessoal, primeiro, obrigado pela presença de todos vocês, tá? Bom compartilhar esse conhecimento, esse momento aqui com vocês. O Elmer tinha mostrado aquela minha foto parecendo um pinguim ali, porque eu falo que fica mais fácil me encontrar assim, né? Porque Rafael e Gomes não são nomes tão raros assim, né? Pessoal, dois recados, né? Primeiro, o link que o Elmer passou para vocês desses casos esses estudos, eu acabei de colocar no chat aqui da reunião, tá? E eu acrescentei ali no fórum de perguntas e respostas
Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a minha explicação ou em relação ao que o Elmer falou, coloquem ali, por favor, que na medida do possível a gente vai respondendo ali em tempo quase real, tá? Então fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu já compartilhar minha tela com vocês. Eu vou começar pelo Process View Analyzer, né? Porque quando a gente analisa aquele ciclo o gerenciamento do ciclo de vida dos alarmes, a primeira coisa que a gente esbarra em relação aos softwares que a gente está fornecendo é a etapa de análise e monitoramento dos alarmes, que é o que o Analyzer faz. Como vocês podem ver, ele é uma ferramenta baseada em web, né? Estou aqui com o meu Edge aberto, poderia ser no Chrome também. Então a ideia é facilitar o acesso, ele é bem responsivo e tudo mais. Deixa eu até colocar em tela cheia aqui. E a ideia dele é justamente a gente ter esses insights, a gente ter a ideia, a gente ter a percepção de quais alarmes são os mais frequentes, quantos alarmes por dia, isso tudo de acordo com as normas ali que o Elmer falou, a ISA e a EMUA. Então, a gente vai partir dessa etapa, né? Implementa o software, conecta ele às fontes de dados, que são os SCADAs, né? Como o iFix ou de outros fabricantes, e deixa o bicho rodar ali, coletando os alarmes, e a gente já vai partir para a fase de análise e monitoramento. A primeira tela que eu tenho aqui, meus amigos, é uma tela, é um dashboard, na verdade, com a atividade, né, as ocorrências de alarmes nos últimos 30 dias e também nos últimos 7 dias aqui em cima, desse projeto aqui, né? A gente pode escolher, a gente pode separar por área, coloca todos os dados de alarmes ou só de uma conexão, enfim. E a gente, de forma interativa, consegue ver por prioridade, né, categorizado por prioridade, a frequência dos alarmes por dia, nos últimos 30 dias ou por hora. E essa interface aqui, ela é interativa. Por exemplo, hoje é dia 20 de fevereiro, né? Vamos pegar de ontem e vamos clicar em cima aqui desse gráfico para ele nos trazer, percebam que é de uma forma bem interativa, deixa eu até colocar aqui em formato de barra, a quantidade de alarmes por tag nesse período de ontem, de meia-noite de ontem até 11h59. Aqui eu já consigo ver quais são os meus alarmes mais frequentes. Eu tenho essa tag aqui, a A31, cada coluna é uma tag, é uma variável do meu supervisório, e eu estou vendo que ela, a A43 e a A37, elas são mais frequentes. Então vamos falar, olha, vamos dar uma analisada na tag A31, vamos começar atacando por ela, que foi a primeira que apareceu. Aí eu clico nela, ele está me trazendo aqui a resolução a frequência de alarmes por hora. Eu estou percebendo aqui que às 8 da noite aconteceu mais alarmes do que o restante do dia. Então a gente já tem uma noção de por onde a gente pode começar. A gente pode consultar os dados históricos no historiador, né? Seja no História, no PySystem, e começar a ter um contexto de por onde começar. Vamos entrar então às 8 da noite, ó. Aqui às 8h26 teve 3 ocorrências de alarmes, às 8h14 teve uma, e aqui teve 2. Então eu consigo, a resolução que ele consegue me trazer é minuto a minuto os alarmes, né? Para a gente ver como que é detalhado isso. Então tem vários tipos de dashboard, eu posso visualizar a atividade nos últimos 7 dias, nos últimos 6 meses, nas últimas 24 horas, olha só. Quando eu pego a tela de atividade de alarme das últimas 24 horas, ele traz aqui para mim um pedaço aqui da tela, deixa eu até dar um zoom para vocês verem melhor aqui, com o que você tem de métricas da ISA 18.2 do seu processo versus o ideal. Aqui, por exemplo, eu vou usar a lupa do Windows, que acho que é melhor para vocês verem. Aí, aqui, por exemplo, ele está falando, olha, a sua frequência de alarmes a cada 10 minutos, o ideal é que esteja abaixo de 10. Só que a sua fonte de alarmes, o seu sistema de alarmes hoje está me trazendo 15. Então está acima, ele destaca em vermelho aqui. E assim como os outros. Isso aqui é o máximo a frequência máxima de alarmes, a frequência média. As outras estão ok.
quantos alarmes estão ativos, quantos alarmes já... Eles chamam de stale alarms, que são alarmes obsoletos, né? São alarmes que estão ali há muito tempo e ninguém fez nada. E os alarmes que estão em estado de shelving, que é aquele silenciamento temporário, né? Que o iFix é um dos escadas que tem esse recurso, que é da ISA 18.2. E além disso, pessoal, além de todos esses tipos de gráficos prontos aqui, isso só falando da parte de dashboards, né? Vocês chegam e falam, poxa, Rafael, mas eu gostaria de criar o meu próprio dashboard para colocar ali na sala de operação, fazer uns cálculos ali. Beleza. O Process View Analyzer, ele tem essa parte aqui que permite que a gente crie dashboards customizados com elementos prontos aqui, que basta eu clicar e arrastar. Quero colocar, por exemplo, um gráfico circular, eu quero colocar um mapa de calor aqui. Eu clico, arrasto e configuro esse widget, esse elemento gráfico pronto, para me trazer valores de uma maneira mais customizada. Eu quero trazer só alarmes de tags que começam com um prefixo específico. Eu quero desse iFix aqui, desse escada aqui, especificamente dessa fonte de dados. Eu quero compor KPIs, eu quero criar cálculos, eu quero que esse gráfico me mostre uma soma de tantos alarmes de determinada área. Então, eu consigo ter esse grau de customização aqui também, tá? Então, consigo montar meus dashboards customizados. Além da parte de dashboard, que aí já vai mais para a parte de monitoramento em tempo real, eu tenho os relatórios. O Process View Analyzer, ele traz uma série de relatórios prontos. Vou usar minha lupinha aqui de novo. Tá vendo nessas pastinhas aqui, ó? Cada uma delas que eu abro, elas estão categorizadas aqui. Cada uma delas vai me trazer um gráfico específico. O que a gente já pode começar olhando são esses relatórios de frequência de alarmes por tag. Ele vai me trazer um Pareto, a gente já vai compor o gráfico aqui, ele vai me trazer um Pareto dos alarmes mais frequentes, onde cada coluna é uma tag. Ele vai, como é um Pareto, né, ele vai me trazer uma linha dizendo quantos por cento de forma cumulativa cada coluna me representa de frequência de alarmes. Então aqui, olha só, o que a gente pode concluir analisando esse gráfico aqui? Que a minha tag A36, ela está me gerando mais alarmes neste período aqui, de 1 a 5 de fevereiro, que eu posso alterar aqui. Ou posso pedir para ele trazer dos 2 últimos dias, né? Eu consigo alterar a janela de análise aqui, tá? Já teve caso, pessoal, da gente fazer piloto, da gente fazer POC, onde uma tag só, o Armer deve lembrar disso, uma tag só estava representando, acho que 60% ou 70% dos alarmes do pessoal, né? E aí, obviamente, a gente já sabe por onde a gente vai começar atacando. Poxa, por que essa tag está tendo tanto alarme assim? A gente já tem esse insight, a gente já tem a ideia de por onde começar, tá? Isso porque a gente só está começando aqui a brincadeira. Aí eu tenho outros tipos de relatório. Além dos alarmes por tag, eu posso criar um relatório de, sei lá, de reconhecimentos por tag. Olha só. Os alarmes que mais sofreram reconhecimento, né, que mais tiveram acknowledgement, reconhecimento por parte do operador. Outra coisa, a distribuição por status de alarme. Ó, né? Ao status de cada alarme separado em um gráfico circular, o pessoal conhece como gráfico de pizza também, separado por prioridade, distribuição de prioridade dos alarmes. Quantos alarmes em cada prioridade, né? Quantos alarmes de cada prioridade representam o total dos meus alarmes aqui, né? Aqui, ó, o de prioridade 3 representa cerca de 80%, né? E assim sucessivamente com os outros. Distribuição por operador. Se, como é o caso do APC Alarmes e Eventos, né, eu consigo ter a informação do operador que está reconhecendo, que está intervindo naquele alarme, eu consigo trazer isso para dentro do Process View. Olha só, eu tenho aqui o operador James, o operador Tim, isso aqui é tudo os funcionários lá da Process View, né, eles colocaram os nomes deles aqui. Eu consigo ver aqui, ó, distribuição por operador. Nesse gráfico circular, quanto os operadores interviram de maneira percentual no meu total de alarmes. Mas aí vocês perguntam, poxa, Rafael, mas ele está pegando aí da planta inteira, ele está pegando de uma área específica, como que é?
Aqui dentro mesmo do Process View, aqui dentro da interface, eu consigo fazer o filtro, eu consigo criar uma seleção aqui para ele me trazer, por exemplo, no máximo 1000 linhas na minha consulta, para ele incluir só uma tag ou só tantas tags, uma planta específica ou dados de um operador específico, ou excluir. Fala, tia, me traz tudo menos isso aqui, né, em termos de tag, em termos de área. Limites, você excluir ou incluir uma janela de tempo específica, tá? E além de eu conseguir fazer tudo isso, essas configurações que a gente acabou de ver, elas são... dá para a gente salvar, para usar depois. Inclusive como uma configuração global, para que outros usuários, se for de interesse de todo mundo, para que outros usuários tenham acesso a esse mesmo filtro, para não precisar ficar entrando aqui de novo e fazendo a mesma coisa. Além de tudo isso, pessoal, a gente consegue exportar todos esses relatórios aqui que eu estou mostrando, a gente consegue exportar para PDF, para formato Excel, para formato doc, imagem. Eu consigo extrair os dados desse relatório para utilizar no Excel, fazer uma análise mais detalhada, se eu quiser. Às vezes eles têm mais páginas aqui, trazendo no formato gráfico e de tabela, como esse caso aqui. Tá bom? A gente pode pegar os alarmes ativos, alarmes obsoletos e tudo mais. Enfim, tem uma série de relatórios prontos aqui. Só que um que pode ser interessante para a gente saber por onde começar é o relatório de KPIs, que a gente acabou de selecionar aqui. Olha só. Nossa, dá até... Olha, em 5 dias, olha o quanto tá ruim o meu sistema de alarmes em relação ao que a ISA 18.2 propõe. É aquilo que o Elmer estava falando no início. A ISA, ela sugere, ela fala, olha, nesse determinado tempo, o ideal é ter no máximo essa quantidade de alarmes. Se está fora disso, o sistema de alarmes precisa de revisão. Olha só, olha o meu KPI de frequência média de alarmes por dia. O ideal é 144 por dia. Aqui eu tô com quase 1000, cara. Hã? Aí, ó, por hora, 6. Aqui eu tenho mais de 6 vezes esse número. Então ele traz aqui, ó, quase todos, né? Só um que está dentro do target, dentro do que a métrica diz como ideal, né? O resto tá tudo fora, já ultrapassou o limite do que a ISA 18.2 está propondo. Né? Mesma coisa, distribuição de prioridade, as outras coisas aqui, tem até um gráfico aqui de frequência de alarmes ao longo do tempo. Então, quais horas eu estou tendo um pico de geração de alarmes maior ou menor, tá bom? Então, essa é a parte de relatórios aqui que o Process View Analyzer tem, tá bom? Aí, pessoal, continuando o nosso trabalho de análise do nosso sistema atual de alarmes, ainda naquela etapa de análise e monitoramento, o Process View, aí para os usuários que já conheciam a ferramenta, né, esse aqui é um recurso novo, o Process View Analyzer agora ele tem um worklist. O que é isso? As worklists, elas são essa tabela grandona aí, que servem para a gente rastrear, para a gente registrar, melhor dizendo, tudo que vai acontecendo nesse processo de melhoria do nosso sistema de alarmes. Então, vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma tag aqui, vai, um negócio que já existe. Eu consigo atribuir, por exemplo, aconteceu um alarme ali, já foi tratado, ou ainda não foi, que seja, e eu quero documentar o que foi feito para... o que foi feito de ação em cima desse alarme para inibir e fazer com que a condução volte ao normal. Percebam, pessoal, a gente vai falar do Guardian depois, mas percebam que isso não é a parte de documentação da alteração do sistema de alarmes, e sim das ações operacionais tomadas em cima desse alarme. Tá? É uma coisa que está mais voltada à operação mesmo. Então eu falo, olha, qual que é o status de atribuição dessa ocorrência aqui? Já está atribuída. Qual que foi a causa do surgimento de alarmes? A gente tem as causas aqui, as causas de exemplo. A ação que foi tomada em cima desse alarme, posso colocar aqui. Posso atribuir a uma pessoa, aí ela vai receber uma notificação, né? Aqui, ó, posso atribuir ao Ryan, a outras pessoas aqui, e colocar comentários.
Aí, à medida em que eu vou populando essa tabela com a descrição, né, ele já traz algumas coisas do alarme aqui, quando a gente vai adicionar uma linha nova, ele já traz a lista de tags aqui que a gente tem para adicionar, né, a lista de alarmes, melhor dizendo, e eu vou populando essa lista para, quando acontecer uma ocorrência parecida, você fala, opa, deixa eu ver lá na worklist o que foi tomado de ação, ou para quem que foi atribuída a causa desse alarme, ou a ação que foi tomada em cima desse alarme, para você criar, né, boas práticas, você criar uma coisa mais consistente no que diz respeito às ações tomadas em cima dos alarmes, tá bom? Então essas são as worklists. Um outro componente aqui que está dentro aqui do universo do Analyzer é o SOE. O SOE é sequência de eventos, né? Sequence of Events. Esse cara, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Bom ser baseado em web é isso, né? A gente seleciona aqui qual é a área ou qual é a planta aqui. Já deixei oil and gas aqui da demonstração para facilitar. E aqui, o SOE basicamente ele é um sumário gigante de alarmes e bem detalhadinho. Aqui, por exemplo, aqui nesse primeiro, eu estou vendo os meus alarmes em tempo real. Tá aqui, ó, alarmes e eventos, aí só alarmes, ou de uma área específica, ou de uma prioridade específica. Eu consigo customizar essa grade aqui, até o grid config justamente para isso. Eu consigo visualizar esses eventos tanto em tempo real, como a gente está vendo aqui, mas a gente pode ver aqui também nessa tela. É um sumário de alarmes que pega alarmes de todas as fontes de alarmes, mas a gente pode filtrar também. Ou também, pessoal, em tempo histórico, tá? O que acontece? Igual o Elmer falou, dá para coletar via TCP, o alarme, o PCAE, via parsing, enfim, tem vários jeitos de coletar os alarmes. E o Process View, o que ele faz? Ele pega essas informações e armazena num banco dele, esses alarmes. E aí eu consigo visualizar de maneira histórica mesmo, né, o histórico desses alarmes, aqui dentro da SOE. Então, um alarme que aconteceu uma semana atrás, vamos investigar, já vai estar aqui o alarme. Eu posso aplicar os filtros de data, de área e tudo mais. Além de eu conseguir administrar essas linhas, eu posso mudar, além da janela de tempo, eu consigo exportar essa seleção, ou tudo, né, para formato Excel, para CSV, para texto ou PDF. Eu posso fazer uma série de coisas aqui para formatar essa tabela e analisar os meus alarmes em ordem cronológica, tá? E eu também posso mudar os filtros aqui, classificar e fazer tudo isso aí, tá bom? Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a minha tela toda. Eu quero voltar nessa imagem aqui que o Elmer tinha mostrado, né? Aqui, olha só, até agora a gente estava falando de análise e monitoramento dos alarmes. Deixa eu ver o que está acontecendo, quais são os alarmes mais frequentes, vamos atacar por aqui, certo? Só que eu não posso simplesmente falar, essa tag aí, ela está com mais alarme, já vamos mudar no supervisório, né? A ideia disso aqui não é fazer isso de maneira imediata. A gente, né, o ideal que a Isa propõe aqui é que a gente documente o que vai ser feito lá na fonte de dados de alarmes, lá no nosso SCADA, no nosso supervisório. E aí que entra o Guardian. O Guardian ele vai entrar justamente na fase de gerenciamento de mudanças, que eles chamam de MOC lá, ou Management of Change. Né? E eu também preciso ter a questão de aprovação. Vamos mudar aqui, né? Eu não chego lá e falo, vamos mudar ali no supervisório, mas quando que isso foi feito? Quem que fez isso? Será que foi uma boa ideia? Aí chega o chefe e fala, por que você não viu isso com tal pessoa antes ou comigo antes? Né? Então, eu preciso ter a questão de quem vai aprovar, quem vai assinar, quem que vai fazer ali a mudança, né? E o Guardian, ele vem justamente para esse propósito. Meus amigos, o Guardian, assim como o Analyzer e o SOE, ele é uma ferramenta baseada em web, como vocês estão vendo aqui, tá? Tem essa cara meio verde aqui, e apesar que dá para mudar também. E o propósito dele é fazer justamente isso, a gente gerenciar o ciclo de vida das nossas tags, a gente documentar o que vai ser feito de mudança no nosso sistema de alarmes, lá no nosso SCADA, tá bom? Aqui, então, nessa primeira tela, eu tenho a visualização geral de projetos. Eu posso ter um projeto, sei lá, eu posso organizar da forma que eu quiser. Cada escada vai ser um projeto, cada
planta, cada pedaço do meu processo vai ser um projeto? Não sei, dá para organizar isso da forma que vocês quiserem, tá? Aí eu tenho acesso somente a esse projeto de demonstração aqui, eu vejo a quantidade de membros, quantidade de tags, inclusive o Guardian ele é licenciado por quantidade de tags, tá? Que a gente vai trazer para cá, entre outras coisas. Aí eu vou entrar nesse projeto para a gente ver o que dá para a gente gerenciar aqui. Como eu falei, a gente está falando aqui no Guardian de gerenciamento de ciclo de vida de tags. O que a gente tem aqui? Vou pegar, deixa eu ir na próxima página aqui, eu acho que tinha uma tag que eu já estava olhando, aqui, ó. Né? Eu tenho uma tabela aqui que mostra cada uma das tags que eu tenho ali do meu sistema. Ah, Rafael, mas como que eu adiciono essas tags no Guardian? Eu tenho que ser manualmente? Como é que é? Dá para ser manualmente, mas aí dá muito trabalho, ou dá para trazer do supervisório. Você exporta igual o iFix, né? Você exporta um CSV da base de dados, traz ela para cá e começa a trabalhar dentro aqui, tá? É bem tranquilo fazer isso. Aí, eu vi lá no Analyzer que essa tag D1002 aí, ela tá me gerando muito alarme. E eu já sei o que precisa ser feito no meu processo ou no meu sistema de alarmes, no caso, né? Para melhorar esse alarme especificamente, né? As regras de geração desse alarme e tudo mais. Então, vamos começar por ele. Nessa próxima tela, pessoal, deixa eu ver aqui que ele... tá abrindo. Ele vai me mostrar quem criou essa tag, quem que é o dono dessa tag, né? Eu posso ter permissões, eu vou falar disso depois, mas eu posso falar, por exemplo, o Elmer, ele vai ser o cara que vai assinar o que eu estou sugerindo de mudança. Se isso não acontecer, a tag vai ficar eternamente aqui esperando aprovação, né? Eu consigo ver o valor que já está no supervisório, com base no que foi importado aqui da base de dados dele, e o valor da revisão. A revisão sou eu que estou fazendo. Eu estou falando, olha, deixa eu colocar no modo de edição aqui. A descrição da tag não vai mais ser essa, vai ser outra. Deixa eu colocar aqui. Outra descrição. Deixa eu colocar em inglês aqui, porque o ambiente de demo é dos caras lá, dos ingleses, né? Qual que é a planta? Vai mudar da planta C para a planta B. O cara colocou errado aqui. A gente faz as mudanças aqui da nossa tag e nós conseguimos ver também o que mudou em relação à última revisão. Tá? O que eu estou mudando, o que foi mudado, ele consegue mostrar aqui, porque ele é para gerenciamento de mudanças. E assim, tem vários campos que dá para a gente popular, e uma coisa que até o Elmer comentou no início, que é bem interessante da gente usar nessa ferramenta, é a calculadora de prioridade dos alarmes. Tá? O que acontece? Muitas vezes o cara coloca ali, ou arbitrariamente, ou às vezes esquece, porque o supervisório já vem com valor padrão, e deixa tudo com prioridade baixa. Eu já fiz uma POC que o cara acho que ele tinha 10 mil tags e todas estavam com prioridade média, os alarmes. Né? Faz o menor sentido. Então, ele ajuda a gente a calcular qual que é a prioridade ideal para a gente estabelecer para aquela tag. Com base em que ele faz isso, Rafael? O Guardian ele traz 3 formas, 3 matrizes aqui de cálculo de prioridade, mas eu vou mostrar uma delas que está associada a essa tag, né? Qual que é, se esse alarme acontecer e não for tomada nenhuma ação, qual que é a consequência em termos de saúde e segurança? Ela é menor? Ela é séria? Ela é severa? Né? E ambiental? É moderada? É séria? E comercial? É séria? Né? Pegando aquele exemplo da BP Amoco que o Elmer trouxe, sei lá, talvez eu colocaria algo desse tipo aqui, ó, ou até severa e ambiental. Né? Vamos deixar como maior aqui. E olha só, aqui embaixo eu estabeleço, na verdade eu digo qual que é o tempo ideal para ser tomada uma ação, ou o tempo médio que para a ação ser tomada, ele mais... Não, deixa eu voltar, né? Qual é o tempo estimado, um tempo realista estimado para que uma ação seja tomada em cima daquele alarme? O pessoal é rápido, o pessoal vai demorar menos de 10 minutos. Né? O pessoal vai demorar de 10 a 30 minutos. Tal. Então, a gente consegue estabelecer a prioridade aqui. Eu vou deixar de menos de 10 minutos aqui para deixar a prioridade como muito alta. Tá? Aí ele trouxe aqui, ó, a prioridade ideal é que seja muito alta. E a gente pode popular alguns outros campos também. Qual que é o propósito desse alarme? A gente pode colocar aqui, que é um campo que está vazio. Vamos colocar, o propósito é evitar
sei lá, evitar acidentes, vou colocar uma coisa genérica aqui. Qual que é a consequência de eu perder esse alarme? Sério risco de explosão e impacto ambiental. Sei lá, estou colocando qualquer coisa. Qual que é a ação que o operador tem que tomar? Sei lá, verificar equipamentos relacionados. E os comentários aqui, né? Colocar aqui, teste. Tá bom? E aí eu salvo. Deixa eu dar um finish aqui para ele ser mais rápido. Aí, ó. Ele já mostrou, ó, você mudou a prioridade, você mudou o tempo de resposta, a consequência. Tudo que eu estou alterando nessa tag em relação à última revisão, ele está destacando aqui para mim, tá? E aí eu vou e salvo isso, ou como rascunho, para uma outra pessoa aprovar, por exemplo, o Elmer chegar e aprovar, ou eu já, se eu tiver permissão, tá? Importante essa questão da permissão. Se eu tiver permissão, eu já faço o upload dessa nova versão aqui da revisão da tag e assino, tá bom? Vou deixar aqui como um rascunho aqui, só para a gente deixar aqui bonitinho, tá? Então tá aqui, esse é o processo de revisão das tags. Aí eu vou lá no supervisório, faço um deparo ali, vejo, ó, a descrição tem que ser essa, o tipo de... Todos esses parâmetros que eu coloquei aqui tem que ser dessa forma, e aí você altera diretamente no sistema de alarmes ali. Tá? E esse processo, pessoal, tudo isso que a gente está falando, deixa eu voltar aqui na imagem, é um processo cíclico. Eu já vi gente perguntar, eu posso adquirir esse software por um mês, fazer os relatórios e fim da história? Eu falei, você pode, mas não é o ideal, né? Porque os sistemas estão mudando, o alarme entra e sai o tempo todo, a gente sabe como é que é. Então, todo esse processo é algo cíclico, é algo contínuo, né? E aí, eu posso até mandar para vocês depois. Cadê a outra imagem que eu... Aqui, ó. A própria documentação do Guardian tem um fluxograma com o ciclo de vida das tags. Desde o processo de criar, de você trazer as tags para o sistema, você verificar se foi assinada por todas as pessoas que vão revisar essa modificação, até a implementação da tag e o início do ciclo, tá? Aí o que mais a gente tem? A gente tem como ver todas as tags que estão aqui na nossa base de dados. A gente consegue ver, aí a gente já pula para o projeto relacionado a ela, a gente já pula para a parte de revisão, ou até ver o histórico dessa tag em relação a essa parte de gerenciamento de mudanças aqui que a gente fez no Guardian. Tá? Tudo que vai sendo feito, de alterado, de valor, que a gente estava vendo ali na tela anterior, ele vai alterando aqui para a gente. Tá? Temos os dashboards customizáveis também que a gente pode ver aqui. Da mesma forma do Analyzer, eu crio os dashboards aqui, mas aí já é para ver dados de aprovação, de número de tags revisadas, já é a coisa do Guardian mesmo, tá? Mas dá para fazer. Relatórios, consigo ver relatórios de vários tipos aqui, de distribuição de prioridade, do progresso do projeto aqui, tá? Consigo também exportar esses relatórios e tudo mais. Tem a Action List, que lembra da Worklist que a gente estava falando ali no Guardian? A gente tem a mesma coisa aqui, do Analyzer, a gente tem a mesma coisa aqui para o Guardian, né? A gente pode criar aqui uma ação, uma ação voltada já para essa parte de gerenciamento de mudanças. Vamos criar aqui, por exemplo, eu quero que o Elmer atualize a documentação do supervisório ali, ou do que eu estou fazendo aqui. Aí você coloca aqui a urgência, o tipo de ação, o título, você atribui a uma pessoa, como eu estou fazendo aqui, e essa pessoa vai ser notificada. Se tiver uma data de validade, ele vai ser notificado, a pessoa vai ser notificada na criação e na expiração, tá? E também temos a questão aqui de permissões, né? Que cada usuário, qual é o papel de cada usuário dentro de cada projeto. No projeto 1, o Elmer ele é o aprovador, o Rafael é o cara que vai revisar. No outro projeto, ao contrário, tá? Tem como a gente atribuir essas permissões para deixar o processo redondinho, tá bom? Bom, pessoal, eu sei que já deu 3 horas aqui. Da demonstração dos softwares, era isso que eu queria passar para vocês, tá? E aí, para finalizar,
eu quero só terminar com a apresentaçãozinha institucional aqui de 3 minutos, tá? Para quem, eu acho que a maioria aqui já conhecia a Aquarius, mas para quem não nos conhecia, nós somos uma empresa que esse ano vai fazer 41 anos de mercado, a gente está desde 84 aí na estrada. A gente fornece soluções de automação industrial, aí eu vou até mostrar a pirâmidezinha ali, né? Desde a parte de integração com campo e tudo mais, parte de drivers, gateways, até integração corporativa, tá? Para todas essas ferramentas que a gente fala, tanto as ferramentas do Process View que a gente está falando, a gente fornece treinamento, a gente fornece suporte, ou a gente, ou parceiros integradores fazem o serviço, né, de implementação, de operação assistida e tudo mais. Nós atendemos quase todos, ou todos os segmentos aqui na indústria também, né, especialmente óleo e gás, que é o nosso foco hoje. E eu falei dos treinamentos, né? Eles podem ser remotos também, eles podem ser durante o projeto, podem ser em loco, vocês podem vir aqui para São Paulo para ter também, tá? E nós trabalhamos, além do Process View, que é a ferramenta de foco hoje, com outros parceiros, uma Control Station, a parte de gerenciamento de malhas, Cópia para gerenciamento de mudanças PLC, a GE, que vocês já conhecem, Glartec, Implico, SIC, para a parte de Analytics, CheckOne, que é cibersegurança, e parceiros para fazer projeto também. Tá? Então, vamos fazer um projeto com Aquarius e precisa, sei lá, de algum especialista em sei lá, mecânica de fluidos, né? A Digital tem um pessoal bacana para fazer isso. Bom, esse aqui uma pirâmide meio desmontada que eu fiz aqui para mostrar as soluções que a gente trabalha. Então, aquilo que eu falei, desde o nível de controle, gateways, controle de versões de PLC, ao Process View aqui no nível de supervisão e operação, né? A parte de malhas, pins, né? o Historian, parte de analytics, cibersegurança, gerenciamento de bateladas, entrega de recursos visuais, camada tática e integração com o corporativo. Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa, vamos entrar em contato, vamos falar no privado aqui com a Aquarius, que a gente tem um projeto interessante aqui, vamos falar, a gente está à disposição para responder qualquer dúvida, atender qualquer demanda que vocês venham a ter, tá? E eu só tenho a agradecer pelo tempo e pela oportunidade de estar trocando esse conhecimento com vocês. Elmer, você quer pontuar alguma coisa? Quer dar a palavra final aí? Sim, então eu queria também agradecer a presença de todos, agradecer a sua demonstração. Surgiu uma dúvida aí que foi respondida. Legal. E a gente vai estar à disposição. Eu coloquei meus contatos aí no chat, né? Se alguém precisar mais informações, quiser um detalhamento maior sobre qualquer uma dessas ferramentas aí, a gente vai estar à disposição, tá bom? Eu acho que é isso daí. Obrigado pela participação de todos aí. Boa tarde. Valeu, gente. Ótima tarde e bom resto de dia para todo mundo. Um abraço. Tchau. Um abraço.